lentos! Tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre FGV. Sim, mais uma redação, texto dissertativo argumentativo com até 20 linhas. Pois é, parece mais fácil, mas a gente sabe que não é. Quem está acostumado a escrever sabe, conhece um pouco de estrutura, o objetivo desse tipo textual, os elementos obrigatórios que a gente precisa ter dentro desse texto, sabe que é muito mais difícil a gente produzir ele com 20 do que com 30 linhas. Então, se você está aqui pela primeira vez, muito prazer. O meu nome é Dani Marra, sou especialista em provas discursivas, então eu estou aqui com o objetivo de fazer com que você consiga a nota máxima no concurso, o qual você está se preparando. Então, bora comigo! Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente, tá? Eu não vou explicar aqui estrutura, não vou ensinar a fazer um texto dissertativo argumentativo, muito melhor do que isso. Eu trouxe uma redação de um aluno meu, tá? Da turma TJRN de 2023, que teve uma avaliação excelente, ou seja, uma redação que já foi corrigida pela FGV. Vou mostrar para vocês o espelho de correção. Ele tirou 28 pontos de 30, ou seja, 93% de aproveitamento, uma excelente nota. Eu vou mostrar para vocês o que faltou para ele conseguir tirar os 30, tá? O que faltou para ele conseguir aí a nota máxima, né? Então foram pontos, detalhezinhos ali que ele perdeu esses 2 pontos, mas uma redação excelente que vai ajudar muito, muito mesmo você que vai fazer esse concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, tá? Secretaria Municipal de Educação, você que vai fazer para o cargo de assistente administrativo escolar, vai ser cobrado uma redação igual foi cobrado para os meninos do TJRN, né? Que foi uma turma que a gente teve um aproveitamento excepcional, tá? Todos os alunos, galera, todos que tiveram as suas redações corrigidas, a gente conseguiu um aproveitamento mínimo de 83%. Então, a nota mínima teve 83% de aproveitamento. Palmas! Não esperava menos, tá, galera? Os alunos realmente muito dedicados, tá? Escreviam pelo menos uma redação por semana, mandavam para a plataforma, ficavam muito atentos com relação às orientações que eu ia enviando ali nas mentorias, nas correções, perguntavam, tiravam dúvidas. Eu gosto de alunos assim, tá? Eu não gosto do aluno que eu envio a correção, explico o que foi corrigido e tá, beleza, professor, ok. Não, professora, eu não entendi esse detalhe aqui do desenvolvimento, por que faltou o tópico frasal? Isso daqui que eu fiz não é tópico frasal? Professora, eu achei que eu tivesse feito a relação aqui da fundamentação com o meu argumento, eu não fiz por quê? O que faltou? Gente, é assim que a gente aprende, tá? Então você que é meu aluno, que está assistindo essa aula, eu gosto que vocês perguntem, eu gosto que vocês sejam críticos, porque é assim que a gente consegue aprender de forma mais rápida, tá? O silêncio de vocês me incomoda, tá bom? Então, assim, foram alunos super dedicados, super disciplinados, e eu já tinha falado lá no meu Instagram o quanto eu estava esperando excelentes notas. E agora, a Lema, tá? A Lema também, eu tô aí com uma expectativa muito grande para essas notas. Será uma avaliação tão boa quanto o TJRN, eu tenho certeza disso. Excelentes notas, aprovações, assim, com a classificação lá no topo, eu já estou ansiosa. Obviamente, eu estou trazendo a redação do Jonatas, né, que foi do TJRN, a maior nota da turma, e assim que eu receber a avaliação preliminar dos alunos da Lema, tá? Assembleia Legislativa do Maranhão, é o mesmo tipo textual, tá? De vocês, o edital tá igualzinho, tá? Se eu não me engano, acho que só os descontos que tá menor, tá? Com relação aos descontos de propriedade vocabular e os descontos relacionados à norma culta. Você que está assistindo, deixa aqui para mim nos comentários, por favor, me ajuda a lembrar qual que é o desconto, tá? Porque dos meninos do TJRN da Lema foi a mesma coisa, foi 0,20 para propriedade vocabular, se eu não me engano de vocês, acho que é o contrário, tá descontando mais para propriedade vocabular do que para atendimento à norma culta. Me faz a gentileza, deixa aqui para a prof, são muitos concursos, muitos editais, eu não consigo lembrar de tudo, tá? Mas eu sei que da Lema e do TJRN, como eu gravei várias aulas, tá, para esse concurso, inclusive vou deixar aqui para vocês,
tá na descrição essas aulas para vocês assistirem todas, porque todas são importantíssimas. E uma delas eu explico como que vocês vão fazer para estruturar esse texto com 20 linhas, tá? Tá excelente essa aula. Então assistam que vai valer muito a pena. Eu vou deixar aqui o link nos comentários, tá? Nos comentários não, na descrição, desculpa. Deixem para mim, por favor, tá? O desconto, porque a prof deu branco aqui, eu não lembrei o desconto, tá? Mas os meninos eram 0,20, tá? De propriedade de vocabular, cada erro de propriedade de vocabular. Galera, FGV valoriza muito o aluno que escreve bem, tá? Aquele aluno que tem uma boa escrita com relação ao atendimento à norma culta, sabe? Então, assim, o desconto dela realmente é para valorizar esse candidato, ok? Então, assim, 0,40 por erro gramatical, gente, é absurdo. Na fase recursal, o que eu recebi de alunos que zeraram a norma culta não é brincadeira, tá? Então, assim, já criem um hábito da leitura para vocês começarem. Isso é bom até para vocês, no caso da interpretação, tanto da interpretação da própria prova discursiva, tá, gente? Essa da Lema, eu vou trazer para vocês logo que sair o resultado preliminar, mas assim, já teve vários candidatos que entraram em contato comigo pelo Instagram, lá no direct, vários tangenciaram. Então, assim, leitura, gente, é para vocês interpretarem as questões objetivas, a própria questão da prova discursiva mesmo, de redação, o que a banca quer, sobre o que ela quer que eu escrevo, é para eu falar sobre o que é importante a leitura, para vocês elaborarem períodos coerentes e coesos e também com relação ao atendimento à norma culta, tá? As regras gramaticais ali em geral, tá bom? Concordância, regência, crase, então é muito importante que vocês tenham o hábito de ler. Vamos lá, então, eu vou apresentar a redação aqui do Jonatas e a gente vai corrigir juntos, tá? Eu vou explicar para vocês. Antes eu vou mostrar aqui o espelho de correção, depois do espelho de correção eu vou mostrar para vocês qual foi o tema, como que a banca montou essa proposta de redação e depois a gente vai para a redação propriamente dita, tá? Então vamos lá que eu vou abrir aqui o espelho. Ó, esse aqui é o espelho do Jonatas, tá? Ele autorizou, viu, gente, que eu trouxesse aqui para vocês o espelho, a redação, obviamente, tá? Eu não posso trazer redação de ninguém sem autorização. Então, aqui, ó, vocês vão perceber que ele perdeu um ponto em abordagem do tema. Eu vou explicar por quê e onde ele perdeu esse um ponto, tá? O que ele poderia ter feito para ele conseguir gabaritar essa redação. Estrutura impecável. Então, a estrutura que eu ensino para vocês, gente, é a estrutura nota máxima. Um aluno só de todos que tiveram a redação corrigida, tá? Se eu não me engano, foi esse aluno que tirou 83% da nota. Ele perdeu um ponto aqui em estrutura, mas porque ele não aplicou em sua totalidade o que foi ensinado para ele no curso. Todos que aplicaram conseguiram gabaritar a estrutura. Então, assista a aula que eu vou colocar aqui para vocês na descrição, que eu explico como vocês vão estruturar e, assim, é garantia de nota máxima, deixa que apliquem, né? E propriedade de vocabulário ele perdeu 0,20, então foi um erro, tá? Na verdade, eu encontrei 2 erros, tá? Eu não sei qual que foi que a banca marcou, não é igual o Sebrasp, infelizmente, que coloca pra gente a linha e o tipo de erro. Acho que todas as bancas deviam seguir essa correção da banca Sebrasp. Às vezes ela comete alguns equívocos, tá? A gente marca um erro que é de ortografia, mas na verdade não tem erro de ortografia ali, tá? É um outro tipo de erro, por exemplo, de regência, tá? Mas a gente pelo menos sabe onde que tá ali a linha e o desconto é o mesmo, se é de regência ou se é de ortografia, então não adianta eu entrar com recurso. Olha, você marcou errado, não tem erro nenhum de ortografia, que é regência. Corretor, minha filha, dá no mesmo, tá? O desconto é a mesma coisa, se tem um erro aí, pronto. Então, às vezes acontece isso, mas ela marca pra gente a linha, o tipo de erro facilita bastante. Eu não sei qual que foi que ela marcou, tá, gente? E aqui, em norma culta, como eu falei com vocês, está descontando 0,40, tá? Então, tivemos aqui 2 erros marcados pela banca. Eu vou mostrar para vocês onde foram esses erros, tá? Eu coloquei aí a imagem que foi do WhatsApp mesmo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês qual é o tema, né? A proposta para vocês verem. Galera, eu sempre digito os temas que vão sendo cobrados pelas bancas
Só um minutinho. Achei que era aqui a campainha, mas é do vizinho, né? Vamos lá então, gente. Pelo amor de Deus. Parar, prof, uma hora dessa não dá, né? Vamos lá. O tema, gente, a proposta, eu coloquei aqui na minha plataforma, porque fica mais fácil, tá? Porque os meninos mandaram a foto do tema, mas tem anotações, tá? Então eu sempre digito. Todas as redações, todas as provas são cobradas pelas bancas, eu sempre coloco na plataforma para os meus alunos treinarem. Então aqui é um tema bem FGV mesmo, tá? Uma coletânea bem curtinha e perguntas abertas, tá? A banca adora elaborar as propostas dessa forma aqui, são temas geralmente que não estão sendo discutidos no momento, sabe, a maioria deles. Então, assim, é um assunto atual, né, não deixa de ser uma atualidade, né, se não for algo atual, ela traz para a atualidade, mas não é algo que é tão discutido como é o caso desse tema aqui, tá? Então, vamos lá. Os pais tradicionais tinham sempre a preocupação de deixar uma herança para os filhos, e tal herança era sempre imaginada como uma boa quantidade de dinheiro ou propriedades. Beleza, essa aqui é a afirmação, tá? Aí ela vem com o quê? Com os comandos, tá? Que é o que você tem que abordar na sua prova. Então, todas essas perguntas aqui, elas devem ser respondidas na sua redação. Então, a primeira pergunta: será essa de fato uma solução para possíveis problemas? Ou seja, você deixar uma herança para os seus herdeiros pautada em bens materiais é a solução para possíveis problemas futuros, alguns problemas que eles possam ter? Que outros caminhos podem ser adotados? Ela já está falando que ela quer que você responda que não, né? Obviamente não é, mas ela já está deixando claro aqui que é para você responder que não, né? E aí depois ela faz uma outra pergunta. Que outros caminhos podem ser adotados nesse aspecto? E qual a melhor herança a ser deixada para os nossos herdeiros? Bom, eu falei sobre essa prova antes dela ser corrigida, tem também a aula, vou deixar aqui para vocês também nos comentários, o que vocês precisavam fazer para ter uma nota legal em relação a essa proposta aqui, tá? Obviamente não pode deixar de responder a nenhuma dessas perguntas. Essa primeira pergunta é a sua tese, tá? É o seu posicionamento, é que ela deixando bem claro que é para você responder que não, tá? Então você vai negar, né? Falar que não é uma solução, deixar uma herança pautada em bens materiais, ou você pode colocar simplesmente somente, né? A preocupação não pode ser somente bens materiais. Outros caminhos que podem ser adotados. O que você pode fazer? Pode escolher 2 caminhos, apresentar na introdução, desenvolver um no D2, um no D1 e o outro no D2, e deixar a terceira pergunta para responder na conclusão. Pode. Ou você fala acerca desses 2 caminhos em um parágrafo só de desenvolvimento e deixa o D2 para falar acerca da melhor herança e a conclusão bem curtinha, com no máximo 4 linhas, só para sintetizar mesmo o texto, tá? Dava para fazer dessas 2 formas e ia ficar bem feito. O que não pode deixar é de responder a primeira pergunta na introdução, né? Apresentar os caminhos que você vai desenvolver nos parágrafos posteriores, né, a esse, e não deixar de justificar, né, a sua resposta. Isso que não podia deixar de fazer. Mas a forma como você organizaria isso aqui, tá tranquilo, tá? Tem alunos que respondeu qual a herança a ser deixada primeiro e deixou os caminhos por último. Eu não aconselho, tá? Eu aconselho a responder na ordem que a banca coloca ali as perguntas. Perfeito? Então, deu print, tá? Entenda. 3 perguntas, a gente vai analisar agora a redação do Jonas para ver como que ele desenvolveu esse. Então, essa aí é a redação do Jonatas, tá? Vamos lá, vamos ver se tá inteirinha aqui para vocês, se não tá cortada. Deixa eu só melhorar aqui, porque tá cortada. Pronto, galera, agora eu acho que dá para ver, né? Tava cortando um pouquinho a imagem. Vamos lá, então, tá? Vamos analisar toda essa redação. Vocês viram que ele perdeu um ponto só em abordagem do tema, tá? E o restante foi com relação à propriedade vocabular e atendimento à norma culta. Então, bora. Vamos ver se ele respondeu a primeira pergunta, tá? É comum a preocupação demonstrada pelos pais com relação a que irão transmitir à próxima geração. Sendo que aqui, gente, era necessário uma vírgula, tá? Aqui não era obrigatória essa vírgula, mas já que ele colocou essa vírgula aqui, ele tem que isolar por completo, né? Então, sendo que
tradicionalmente, né? Um dos erros é esse aqui. Essa ansiedade gera em torno da partilha de bens materiais. Então, aqui ele está introduzindo o assunto, tá? Que é comum essa preocupação demonstrada pelos pais com relação ao que eles vão transmitir, né? O que eles vão deixar para os filhos, sendo para os filhos tradicionalmente bens materiais, tá? Beleza. Porém, ele vai apresentar o quê? A tese, tá? Fazendo aqui uma contrapartida. Porém, esse não constitui o legado mais adequado a ser comunicado aos filhos. Um dos erros de propriedade vocabular, eu acho que tá aqui, tá? Que o certo é deixado aos filhos, tá? Mais adequado a ser deixado aos filhos. Esse não constitui o legado mais adequado a ser deixado aos filhos, uma vez que se revelam de maior valia a construção de sólidos valores morais. Então, aqui ele já está respondendo a segunda pergunta. Quais são os caminhos, tá? Já que esse não é o melhor caminho, quais são, né, os melhores caminhos que a gente deve seguir com relação a isso? Então, a segunda pergunta, ele está respondendo aqui, né, os dois caminhos. Ele vai desenvolver um no D1 e o outro no D2, tá? Construção de valores morais e uma educação formal de qualidade. Então, para ele, o legado não tem que ser baseado em bens materiais, e sim valores morais, construção de sólidos valores morais e educação formal de qualidade. É isso, essa preocupação que os pais devem ter, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, respondeu. Que outros caminhos podem ser adotados nesse aspecto, tá? E aí ele vai desenvolver agora esses caminhos. Primeiramente, tá? Sempre começando com um conectivo, que dá a ideia de início, ok? O esforço. Gente, a letra dele é excelente, tá? Para escrever uma redação de 20 linhas. É importante falar também que a letra de vocês não pode ser muito grande, tá? Caso contrário, a gente não consegue desenvolver, a gente não vai ter espaço para desenvolver bem o tema, tá? A letra dele é bem pequena, às vezes a gente dá uma agarrada aqui, mas vamos que vamos. O esforço dos pais deve se concentrar na formação de fortes princípios morais em seus descendentes, tá? O esforço dos pais deve se concentrar na formação de fortes princípios morais aos seus descendentes, né? Aos seus descendentes, ok? Beleza. Já que eles escolherão os próximos governantes da nação. Então, ele está justificando, tá? Por que que ele está falando que a herança tem que ser pautada na construção de sólidos valores morais? Então, ele acha que com isso, né, a gente tem um ganho não só individual, como um ganho social. É isso que ele está explicando aqui. Então, a partir do momento que a gente traça, né, esses valores, a gente deixa esses valores para os indivíduos, para os nossos filhos, a gente consegue que eles tenham, saibam fazer as suas escolhas, né? E com isso a gente terá melhores escolhas para os governantes. Perfeito? É isso que ele quer dizer aqui, então é a justificativa dele. Vamos lá. Assim, nesse sentido, a Constituição Federal traz que, esse traz aqui também, a gente não foi a melhor escolha, tá? Traz, é interessante quando você coloca, traz em seu artigo tal, aí beleza, tá? Traz que todo, isso, aqui ficaria melhor estabelece, tá? Aqui, gente, é ruim para escrever com essa caneta, a letra da prof já não é muito bonita, tá? Então, com essa caneta aqui, pior. Estabelece ou preconiza, eu acho que fica melhor, mas não tá errado não, tá? Para melhorar um pouco mais aqui. Acho que a banca não marcaria aqui como erro de propriedade vocabular, não, tá? Traz que todo o poder emana do povo, que o exerce, inclusive por meio de seus representantes legais, que serão eleitos por meio do voto dessa nova geração. Tá, beleza. Aí ele continua, que é a fundamentação dele, tá?
que é a fundamentação. Aqui é tópico frasal, juntamente com um pouco de argumentação, né? Porque não dá para argumentar tanto quanto em um texto de 30 linhas, tá? Então aqui ele traz a fundamentação. Sendo assim, esses futuros cidadãos, hoje em formação, precisam desenvolver... Isso daqui eu não entendi, gente. Guarda os valores doados. Não sei o que está escrito aqui, ó. Não sei. Tá? A banca pode ter marcado também como um erro ortográfico, tá? Quando uma palavra fica ilegível, o corretor não consegue entender, ler o que está escrito, ela marca como um erro ortográfico, tá? Erro de ortografia. Valores para que, sendo conscientes de seus direitos e deveres, possam procurar por políticos com ideias mais nobres. Tá, vamos analisar aqui um detalhe muito importante nesse parágrafo, gente. Ele não fez a relação, tá? Ele não fez a relação, vou até colocar de outra cor, da fundamentação com o próximo período. Um dos motivos de ter descontado aqui a pontuação com relação ao atendimento do tema, tá? Porque o atendimento do tema, gente, também tem a ver com o quê? Com essa ligação das informações, dos argumentos, da forma como ele desenvolve o assunto. Então, ele traz aqui a Constituição Federal, em momento algum, tá vendo? Ele faz a relação dessa fundamentação com o argumento dele, que ele continuou. Aqui é uma reflexão crítica, tá? Geralmente a gente fecha o parágrafo com uma reflexão crítica, tá? Então, na reflexão crítica dele, não tem, tá? Ele não faz a relação com a fundamentação. Isso é necessário, tá? Para que a gente consiga gabaritar o atendimento ao tema. Então, você fundamentou, você argumentou. Essa informação que você está trazendo aqui da Constituição Federal, né, que todo o poder emana do povo, o que isso tem a ver com os valores morais e éticos? O que isso tem a ver com deixar uma herança pautada em valores morais e não em valores materiais? Tem que explicar, tem que fazer essa relação. E não houve essa relação aqui, tá? Um dos motivos da banca ter descontado. Outro sim, o investimento na educação, aqui é o segundo, o caminho, tá? Como tá lá caminhos, está no plural, ele tem que apresentar mais de um caminho. Então, aqui é o segundo caminho que ele está apresentando para a banca. Outro sim, o investimento na educação formal dos filhos se revela de superior importância quando comparado à herança de bens materiais, por ser ela mesma um relevante fator de mobilidade social, ao proporcionar qualificação para o exercício de atividade profissional. Então, aqui é o segundo argumento dele, perfeito? Isso pode ser percebido, sobretudo, que também, né, o ideal seria uma vírgula. Isso pode ser percebido, sobretudo, em carreiras como a medicina, em que pessoas de origem pobre conseguem ascender socialmente. Em que pessoas conseguem de origem pobre, beleza. Esse valor é visto ainda através, tá? O através também é utilizado de maneira errada, viu, gente? Através, vocês só podem utilizar, então assim, teve para mim, tá? Na minha opinião, baseada na minha correção, teve 2 erros aqui de propriedade vocabular. Eu não sei qual foi que a banca marcou, tá? Mas provavelmente foi o através. Através, gente, só pode ser utilizado quando tiver sentido de atravessar, tá? A luz solar... Eu vi a luz solar refletida através da janela, ou seja, atravessou a janela. Se não for no sentido de atravessar, vocês vão usar por meio de, por intermédio de, tá? Então, aqui seria, esse valor é visto ainda por meio do desenvolvimento científico e na busca por soluções cujos resultados trazem grandes benefícios à humanidade. Então, aqui os 2 caminhos, tá? Aqui, gente, deixa eu só verificar aqui, ó. Aqui ele começou o tópico frasal, já fez a argumentação. Aqui ele trouxe um exemplo,
tá? Quando a gente não sabe, gente, não lembra de como fundamentar, vocês podem usar esse recurso aqui que o Jonatas utilizou. Eu ensino isso muito para os meus alunos, tá? Na plataforma. O ideal, gente, é fundamental. O ideal é trazer algo de conhecimento de fora para dentro do texto. Um argumento de autoridade, uma lei, uma série, um filme. Gente, música dos anos 80 tem muita crítica social, tá? Renato Russo, Engenheiros do Havaí, Cazuza, esses compositores, eles compunham muito músicas para fazer críticas, tá? Com relação a acontecimentos sociais. Então, são excelentes, a gente escuta o tempo todo, então a gente começar a prestar atenção na letra. Olha, dá para utilizar essa letra aqui de Renato Russo para abordar tal tema, tá, gente? E fica muito interessante, fica muito bem feita a redação. E aí vocês podem abordar da forma que vocês interpretam aquela letra, tá? E tragam ali o conhecimento de vocês, a bagagem de mundo de vocês. Então, o ideal é trazer algo de conhecimento geral, né? Mostrar um repertório mesmo, um repertório social acerca do assunto. Não lembrei, usa um exemplo, igual foi o caso dele, tá? Em carreiras com medicina em que pessoas de origem pobre conseguem ascender socialmente. Então, aqui é um exemplo. Pode ser que a banca tenha descontado também um percentual, né? Porque ele perdeu um ponto na abordagem do tema por não ter aqui também uma fundamentação, tá? Que é ideal fundamentação na introdução para contextualizar o tema, o assunto da redação e uma fundamentação para cada parágrafo de desenvolvimento para a gente fundamentar os nossos argumentos, tá? Para passar credibilidade. Aqui é a conclusão, tá? A terceira pergunta foi, vamos lá. Qual a melhor herança a ser deixada para os nossos herdeiros? Se vocês repararem, gente, essa segunda pergunta ela tem total relação com a terceira. Qual outros caminhos que podem ser adotados? É o mesmo que qual a melhor herança, tá? Se já que a melhor herança não é bens materiais, qual outros caminhos? Qual a melhor herança? Tá? É a mesma coisa, tá? Então, na verdade, fazer um resumo aqui daria certo também. Assim, é possível verificar a superioridade da construção de sólidos princípios morais e do investimento na educação em relação aos bens financeiros e materiais no que tange à sucessão. Excelente, né? Para não fazer repetição de palavras, ele usa muitos sinônimos, tá, gente? Isso daqui também valoriza muito a redação de vocês, tá? Essa vantagem, então, tá retomando aqui, né? Um termo anafórico é largamente percebida na formação de cidadãos cônscios de seus direitos e deveres e no que se refere à educação, ao proporcionar mobilidade social, progresso científico e soluções para a humanidade. Então, é a melhor herança, né? Qual a melhor herança? É um resumo do que ele trabalhou no decorrer dos parágrafos, tá? Então, assim, ele seguiu exatamente a estrutura, tá? Conclusão, 1, 2, 3, 4 linhas. Desenvolvimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Desenvolvimento 2, desculpa. Desenvolvimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Introdução, 4 linhas, tá? Exatamente do jeito que eu ensinei, tá? Sem tirar nem pôr uma vírgula, tá? Então, aqui é o código, né, da folha. Aí, prontinho. Então, gente, ele seguiu exatamente, tá? A estrutura que eu ensino para vocês no curso e que eu vou deixar a aula também, que eu abordei de forma bem superficial, lógico, né, gente? Porque na plataforma tá as aulas bem específicas de cada parágrafo, da introdução, do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2, da conclusão. Por quê, gente? Porque cada parágrafo tem um objetivo no texto, do tipo textual, dissertativo, argumentativo, e mesmo sendo de 20 linhas, isso não muda, tá? E cada período, cada frase dentro desse parágrafo tem um objetivo no parágrafo. Então, o parágrafo por completo, ele tem um objetivo no texto e cada frase, cada período no parágrafo tem um objetivo naquele parágrafo em específico,
tá? Então é importante que vocês entendam essa relação para que vocês consigam aí gabaritar a estrutura igual 99% dos meus alunos conseguiram gabaritar. O que não gabaritou é porque realmente deslizou aí num detalhezinho que foi com relação a termos anafóricos, tá? Fazer essa ligação do período que foi escrito naquele momento para o período que está sendo escrito, tá? Isso também é muito importante para a gente garantir a coesão textual, tá? Tranquilo, gente. Vocês gostaram da redação? Ficou muito boa, né? Mesmo que ele não conseguiu fundamentar o segundo desenvolvimento, ele conseguiu apresentar um exemplo, tá? Então pode ser que por esse motivo a banca não tenha dado o total para ele, igual eu falei também, faltou a relação da fundamentação do desenvolvimento 1 com a argumentação. Então pode ser que ele perdeu meio ponto ali na abordagem do tema no D1 e meio ponto na abordagem do tema no D2, tá? Que é justo, foi justo de acordo com o resultado, com o desempenho que ele apresentou. Então vai fazer esse concurso, FGV, 20 linhas, siga, gente, siga essa estrutura. Se precisar de um corretor, é muito importante ter um corretor para sua redação, entre em contato com a prof, vou deixar aqui a central de atendimento, que será um prazer ter você aí na minha turma, na minha equipe, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima.